Fala aí, nação Sul Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, João Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior time Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Cabuloso ter o segundo pior resultado líquido da história, mas ter freado o crescimento da sua dívida global. Você vai ver os números do balanço do clube mais uma vez, né? Ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? No vídeo, ontem não, hoje, né? Mais cedo, né? A gente falou sobre essa dívida, né? Que saiu o balanço aí do clube, né? Que apresentou um déficit de 226 milhões e 500 mil reais no ano, mas ainda conseguiu desacelerar a ampliação da sua dívida total, que chegou a ultrapassar 1 bilhão de reais no último trimestre, para a casa dos 900 milhões com um acordo com a PGFN, né? Ah, João, mas como que foi tipo 226 milhões de reais ali, né? Mesmo com os 226 milhões ali de prejuízo no ano, né? Desde quando o Sérgio Santos Rodrigues assumiu, galera, o Cruzeiro conseguiu ter um superávit de 33 milhões, ou seja, um lucro de 33 milhões. Esses 226 milhões foram nos primeiros 6 meses do ano, né? Lá com o Conselho Gestor, né? E nem é tão culpa assim do Conselho Gestor, porque pra quem não tá lembrado, né? Quando o Conselho Gestor assumiu, teve aquela coisa de saída de jogadores, teve contratos na justiça, muito processo, o clube quase acabou naquela hora ali, né? Então eles conseguiram ali contornar um pouco isso e já era até esperado. E pra esse ano, né? A dívida deve chegar-se na casa de 1 bilhão de reais e é normal a dívida chegar num 1 bilhão de reais até pelo número de processos, pelo número de tudo que vai chegando no clube, né? Mas o Cruzeiro, o importante é que ele conseguiu dar uma freada nessa dívida e agora é ele tentar dar uma equalizada. E para isso é fundamental que ele consiga o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre os conselheiros do Cruzeiro que receberam no fim da noite desta sexta-feira o balanço financeiro do clube referente a 2020 e os números, apesar de mostrarem o freio no crescimento da dívida global, que chegou a 897 milhões, mostraram que o clube teve o segundo pior resultado líquido da história, que era de 226 milhões e 500 mil reais no ano passado. Reflexos ainda do desastroso exercício de 2019, né? Porque o resultado líquido, entretanto, é um pouco diferente do resultado real das finanças cruzeirenses. Os números poderiam ser piores, é que no cálculo foram incluídas as contingências na casa dos 60 milhões positivos que não representam caixa e também um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que era de 150 milhões negativos, né? E no fim das contas, o resultado chega a 262 milhões negativos, o resultado real em 2020. O resultado líquido é o segundo pior da história, mas ainda está longe do de 2019, que é o pior da história, né? Que ficou aí com 394 milhões de reais negativos. E a dívida a curto prazo ainda é um temor de 327 milhões a serem pagos em um ano. Então o Cruzeiro vai ter que se virar. E galera, o Cruzeiro ele conseguiu também um passo importante, que é frear o crescimento da dívida global em 2020, tudo principalmente por causa de um acordo com a PGFN. Este resultado fez a dívida cruzeirense regredir em relação aos números apresentados nos 3 primeiros trimestres de 2020, que é uma dívida que chegou a 1 bilhão e 36 milhões, né? O clube também fez importantes cortes de custos em algumas áreas, como o do futebol, mas ainda apresentou um gasto elevado, tendo-se em conta que está na Série B do Brasileirão, né? Foram gastos aí 250 milhões em 2020, mais que 2019 e 2018, mas em números frios, né? Mais ali que em 16 e 17, quando estava na Série A do Brasileirão também, viu? E galera, com a queda para a Série B do Brasileirão, né, e a pandemia do novo coronavírus, o Cruzeiro teve um importante descrescimento da receita gerada. Em 2019 ele acumulou 280 milhões, em 2020 foram 118 milhões, né? Vendas de atletas de 108 milhões ele caiu para 23 milhões, de televisão foi de 103 milhões para 40 milhões, de bilheterias foram de 18 milhões para 1 milhão, porque o ano inteiro ficou parado, né? Então ele não ganhou nada com bilheterias. Uma parte das receitas que não caiu, mas cresceu foi a de patrocínios, que a tendência de crescimento já havia sido registrada no último balanço trimestral. Em 2020 o Cruzeiro embolsou 33 milhões contra 26 milhões de 2019 e a ampliação de 7 milhões de reais. A arrecadação com o programa de sócios acabou caindo, já que em 2019 foram 14 milhões e 100 e enquanto no ano passado foram de 11 milhões e 800 mil. E galera, os gastos com o futebol chegaram a 250 milhões no período, muito menos que os 438 milhões gastos em 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. Mas em números frios,
né, do que 16 e 17, corrigidos, os valores daqueles anos ultrapassariam o gasto do ano passado. Neste miolo, o Cruzeiro teve muito menos gastos com a aquisição de direitos econômicos e com viagens e liberação de atletas, por exemplo. Entretanto, ele aumentou consideravelmente o valor em acordos e indenizações, já que foram 36 milhões em 2020 contra 5 milhões em 2019, que é um fruto do grande volume da saída de atletas com acordos, né? Isso aí é tipo, quando o cara leva o Cruzeiro de Justiça, ele faz um acordo e o maluco sai. É possível notar a redução do curto prazo de 298 milhões em comparação a 31/12 de 2019, que foi em contrapartida um aumento no passivo não circulante de 391 milhões. E essa situação permitiu ao clube ter uma melhoria no fluxo de caixa, diz aí uma nota oficial do Cruzeiro. Algumas despesas no profissional não tiveram tanta queda assim em relação a 2020, quando o clube, quando o volume de recursos era maior, né? Por exemplo, o pagamento de direitos de imagem caiu 19 milhões para 15 milhões e o pagamento de intermediações caiu levemente de 3,5 milhões para 2,8 milhões. Nas categorias de base, esportes amadores e clubes sociais, as despesas caíram pela metade pelo balanço apresentado. Foram 66 milhões para 33 milhões. E quanto aos empréstimos, o Cruzeiro passou de 142 milhões para 128 milhões. O clube manteve uma linha de crédito com 4 instituições financeiras e ainda manteve no mesmo patamar de 50 milhões para 49 milhões. E os empréstimos com pessoas físicas e jurídicas, mas não financeiras, beleza? Então a gente apresentou aí para vocês todos os números, né, desses balanços e tudo, né, da receita bruta e tudo do clube, o que ele ganhou, o que ele gastou, né? E galera, o gasto elevado no futebol a gente já comentou aqui que é para prestar um pouco mais de atenção, porque no ano passado ele não gastou praticamente nada com direitos de jogadores. Ele gastou muita grana no futebol no ano passado, foi por causa de acordos para saídas de jogadores. Ele pagou pro cara sair, né, mais ou menos assim, e era o que ele devia aos jogadores, né, mas foi uma, tipo, consequência daquele desastre de 2019, né, pessoas que não sabem o que é números, né, que acham que dinheiro cai do céu, né, por mais que seja um Cruzeiro, né, e que você tenha ganhando aí 2 títulos seguidos de Copa do Brasil, você não vai conseguir jamais uma grana dessa, né? Você não vai conseguir, por exemplo, chegar ali, ter dinheiro infinito, você não vai conseguir não passar dificuldades gastando essa grana toda, né? A gente tá vendo aí, ano de pandemia, teve 1 milhão apenas em receitas de bilheteria e o Cruzeiro tem que se reinventar. E ele tá conseguindo isso e eu fico feliz por ter freado pelo menos essa dívida. No ano que vem, por exemplo, ou até no fim deste ano mesmo, a gente pode ter um aumento da dívida para casa do 1 bilhão de reais, mas já é uma coisa esperada, né, pelo momento atual, pela pandemia, né, e tudo, né, é uma coisa ali, até pelas dívidas que a gente vai ter que pagar agora, né, a gente tem que pagar aí 300 milhões em dívidas, né, só que se o Cruzeiro, por exemplo, ele conseguir pagar essas dívidas aí, ele se mantém nos 300 milhões, por exemplo, né, deve que ele pega algum empréstimo, alguma coisa assim, e se mantém, né, mas é um trabalho que vai sendo levado a sério aí, tomara que com a demonstração mesmo, né, que aconteceu aí do próprio clube, né, que vai sair mais informações durante a semana, a gente possa concluir aqui pra você melhor, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!